Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 16 de primeira carta aos Coríntios, finalizando então essa carta, esse livro, mais um livro da Bíblia, esse canal onde você lê um capítulo da Bíblia por dia. E aqui a gente fica entendendo todo o contexto do livro. Esse foi bem legal, que deu para fazer aí os links, né, de como foi essa carta aí. Uma das coisas que eu estava em dúvida, acho que no início, não sei se eu cheguei a esclarecer aqui ao longo, é que eu não sabia se Pedro estava realmente preso, mas ele não estava. Então é isso. Eu acho que as cartas que Paulo escreveu quando estava preso é Efésios. Ai, meu Deus, não vou lembrar todas, mas a gente vai vendo aos poucos. E é isso, vamos que vamos. Não, pelo menos não essa primeira aos Coríntios, né? Não sei a segunda, mas eu acho que também não. Mas enfim, o mais importante é o dia de hoje. Vamos partir para a nossa leitura. E é isso, se você gosta de canal onde a gente fala de Bíblia, compartilha um pouco da Bíblia, lê a Bíblia e tira ali o suprassumo, então já se inscreve nesse canal, curte, compartilha aí com quem você sabe que também se interessa, para que nós possamos fazer essa grande comunidade, né, de pessoas aí interessadas e que querem realmente transformar a nossa nação, a nossa igreja, nosso convívio, nossa sociedade ali com a palavra de Deus. Foi esse o objetivo pelo qual eu comecei, e espero que eu encontre mais pessoas com esse objetivo também. E a partir do momento que a gente, né, vai entronizando isso, a gente vai, querendo ou não, espalhando e, enfim, né, de alguma forma ali trazendo para o nosso dia a dia prático, né? Então, que assim seja. Essa é a minha intenção ao fazer isso daqui. Amém? Bora orar? E aí a gente já parte para a leitura. Amém. Deus, obrigada pelo dia de hoje. Colocamos diante de Ti este dia. Cada parte do dia de hoje nós consagramos a Ti, Te pedimos, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, fala conosco em mais um capítulo. Obrigada por estar finalizando este livro, que seja sempre em Sua presença. Nós te convidamos a cada leitura para fazer parte também dos nossos dias, para que nós possamos entender a largura do amor de Deus, a profundidade, a altura e todas as coisas pelas quais nos foram deixadas. Que o Senhor nos ajude, nos capacite, em nome de Jesus. Amém? É isso, bora lá. Vai dizer assim: agora vou tratar do dinheiro para ajudar o povo de Deus da Judeia. Façam o que eu disse às igrejas da província da Galácia. Todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro de acordo com o que cada um ganhou. Assim, não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar. Depois que chegarem, enviarei com cartas de apresentação aqueles que vocês escolherem para levarem a oferta até Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles farão a viagem comigo. Eu visitarei vocês depois que tiver passado pela província da Macedônia, pois vou passar por lá. Pode ser que eu fique algum tempo com vocês, talvez todo o inverno, e assim vocês poderão me ajudar a continuar a minha viagem para onde quer que eu for. Pois eu não quero ver vocês apenas de passagem. Se o Senhor permitir, espero ficar bastante tempo com vocês. Resolvi ficar aqui em Éfeso até o dia de Pentecostes, pois encontrei aqui ótimas oportunidades
para um grande e proveitoso trabalho, embora muita gente esteja contra mim. Se Timóteo chegar aí, façam tudo para que ele se sinta bem entre vocês, pois assim, como eu, ele também está trabalhando para o Senhor. Não deixem que ninguém o despreze, pelo contrário, vocês devem ajudá-lo a continuar a sua viagem em paz, a fim de que ele volte para cá. Pois estou esperando que ele volte junto com os outros irmãos. Quanto ao irmão Apolo, tenho recomendado muitas vezes que vá visitar vocês com os outros irmãos, mas ele acha que não deve ir agora. Ele irá na primeira oportunidade. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. Vocês conhecem Estéfanas e a família dele. Vocês sabem que eles foram os primeiros cristãos convertidos na província da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço do povo de Deus. Peço a vocês, meus irmãos, que sigam a orientação deles e dos outros que os ajudam e trabalham com eles. Eu estou alegre com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, pois eles fizeram o que vocês, por estarem ausentes, não podiam fazer. Eles me animaram muito e sei que animaram vocês também. Gente como essa merece elogios. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Áquila e sua esposa Priscila e a igreja que se reúne na casa deles mandam saudações cristãs a vocês. Todos os irmãos daqui mandam saudações. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Escrevo isto com a minha própria mão. Saudações de Paulo. Quem não ama o Senhor, que seja amaldiçoado. Maranatá, vem nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês e que o meu amor esteja com todos vocês, pois estamos unidos com Cristo Jesus. É isso, gente. Então, Paulo finaliza. Deixa eu até pegar aqui essa referência de Atos 19, 21, para ver se é a mesma coisa que eu estou pensando. Paulo, ele dizia, depois eu vou visitar, preciso ir arrumar. Então, Paulo começa então essas últimas palavras, né, saudando aí, mas primeiro ele deixa uma função com eles. Ele vai dizer que eles precisavam então reunir algum suprimento ali para mandar para Jerusalém. Se eu não me engano, é por conta daquele período de escassez, de fome, de dificuldade que a igreja passou lá em Jerusalém, quando aquele profeta, o mesmo profeta Ágabo, eu acho, que pegou o cinto de Paulo e profetizou sobre ele, foi o mesmo que profetizou uma fome em Jerusalém, na Judéia. Então a igreja de Jerusalém, da Judéia, passou por uma grande dificuldade durante um tempo. E as outras igrejas espalhadas, né, ali, que foram sendo constituídas, Paulo entendeu que eles tinham responsabilidade sobre a igreja mãe, né, sobre aquele lugar ali onde eles precisavam, que compartilhou com eles as bênçãos espirituais das quais tinham, né, e agora eles tinham a obrigação também de sustentar, então, de enviar bênçãos materiais. Então, Paulo ele dá ali uma indicação de como isso deveria ser feito, dizendo que eles precisavam, que era interessante que eles pegassem as ofertas antes dele chegar, né? Porque, né, melhor do que aquele cultão. O que vocês preferem? Não sei se tem algum pastor, alguém aqui. Aquele culto onde tem aquela palavra específica, aquela palavra para arrecadar aquela oferta. Eu já tive cultos desses, mas Paulo achou melhor ir arrecadando ao longo, né, do tempo que ele não estava por lá, né, que ia dar mais, e assim todo mundo poderia contribuir,
Porque ele vai falar assim, ó, todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro, de acordo com o que cada um ganhou. Então, assim, não vai ficar pesado para ninguém. Quando eu chegar aí, vocês já vão ter uma oferta específica para encaminhar, para enviar, né? E aí ele vai falar que vai fazer isso, vai mandar através de alguns irmãos que forem decididos ali. E se eles acharem conveniente, ele também poderia ir com eles. Enfim, Paulo nesse momento, se eu não me engano, ele está escrevendo ali de Éfeso, né? E aí ele fala que tem intenção de ir lá voltar para visitá-los, mas que antes precisaria ir para Macedônia e não queria ir vê-los só de passagem, que queria ficar um tempinho lá com eles também, mas que ele resolveu ficar em Éfeso durante um tempo maior. E aí a referência aqui dessa passagem vai ser ali quando ele, né, tá pregando, só que ele tá encontrando algumas resistências, mas aí ele vai para uma escola, né? Tá lá em Atos 19, do 8 ao 10. É isso? Deixa eu ver. 9. É isso mesmo. E aí ele encontra uma escola, e aí é onde ele vai desenvolver um trabalho. Diz que ele fica uns 2 anos por lá e que muita gente da província da Ásia se converte. Então é nesse momento aqui que ele tá falando e escrevendo. Ó, resolvi ficar aqui em Éfeso até o dia de Pentecostes, pois encontrei aqui ótimas oportunidades para um grande e proveitoso trabalho, embora muita gente esteja contra mim. Bom, e aí ele vai também dar indicações a respeito de Timóteo, caso Timóteo passasse por lá, que eles não o desprezassem, que eles o tratassem, muito provavelmente por ele ser jovem demais, né? Que eles sempre ouvissem, prestassem atenção nas palavras dele e tal. Também vai falar que pediu para Apolo ir visitá-los novamente. Por quê, gente? Por que Paulo fazia isso? Porque ele tinha uma preocupação de não delargar as igrejas, né? De não abandonar, de não, plantei uma igreja aqui, se vira, bebê. Não, ele queria sempre estar presente, mas Paulo não conseguia se multiplicar, né? Ele era limitado como todos nós, todos os outros, né? Então ele sabia, então ele via assim, ele via segundo o Espírito estava conduzindo, ele via as oportunidades, ele viu a oportunidade em Éfeso, ainda que ele quisesse partir para ir logo visitar as outras igrejas, preocupado com aquela situação toda de Coríntios e tal, ele virava e falava, não, esse é o tempo de me dedicar a esse lugar aqui, tá crescendo, tá prosperando o evangelho, não é tempo de sair. E aí ele ficava por lá. E aí é isso, então, mas, ele tinha ali os que ele confiava, de confiança dele, então era Timóteo, era Apolo, né, então ele sempre orientava ali, trocava uma ideia, como a gente não sabe, né, gente, se é por carta, como é que é, mas ele nem sabe onde Timóteo está nessa altura do campeonato, tanto que ele fala, se Timóteo chegar aí, façam de tudo, porque ele se sinta muito bem, continue a viagem dele. Eu pedi para Apolo visitar vocês, mas ele também falou que ainda não achava que era a hora e não sei o quê. Enfim, é isso. E aí, as palavras finais dele, ele recomenda ali Estéfanes, né? Um dos que ele batizou, parece que foi o primeiro cristão, né? Da Acaico, que era uma província romana ali, era de onde eles estavam. E aí ele fala que tem muita confiança nesses três, que é Estéfanas. Estéfanas é um homem, pode não parecer, assim como Áquila. Então, Estéfanas, Fortunato e Acaico, então ele pede para eles escutaram que eles estavam fazendo um grande trabalho, que eles mereciam elogios. E é isso, e finaliza sua carta, então, mandando saudações,
E duas coisas que ele fala nessa saudação que me chama a atenção é: quem não ama o Senhor, que seja amaldiçoado, que seja anátema. Por quê, né? Por que Paulo manda a Deus assim? Tipo. Mas eu entendo um pouco, sabe, gente? Hoje pela manhã eu tava pensando assim, cara, eu tenho eu tenho contato com algumas pessoas que, tipo, às vezes fazem questão de não querer o Senhor, que fazem, tipo, a gente senta assim, fala que vai orar e a pessoa simplesmente não tá nem aí para o Senhor, tipo, eu não tô nem aí pro seu Senhor. E aí dá vontade de falar isso, que seja anátema. Mas, enfim, é isso. E é isso, e aí ele fala que é uma carta escrita pelo próprio punho dele, e escreve ali saudações de Paulo. E é isso, gente. Finalizamos primeira carta aos Coríntios, mais um livro da Bíblia. Amanhã, em nome de Jesus, começaremos segunda carta aos Coríntios. Que Deus prepare um grande tempo para a gente continue desenvolvendo e crescendo e expandindo o nosso conhecimento a respeito de tudo. E não só o nosso conhecimento, porque nunca foi o objetivo ter só conhecimento, só aumentar, só expandir o conhecimento, mas principalmente aplicar. Então, que você pense aí como esse capítulo hoje se aplica à sua vida, amém? Beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau.